Então, abre a palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos 2:1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto a portas eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Obrigado, Pai, por essa porção da Tua palavra. Que ela possa, essa palavra que é viva, possa entrar agora pelos ouvidos dos Teus filhos, passar pelo entendimento e descer até o coração, para que aí, Senhor, essa semente da palavra possa brotar, crescer e dar os seus frutos de fé, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra nessa noite venha crescer fé ao nosso coração. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, venha curar o nosso coração, libertarmos de todas as cadeias, de toda a nossa religiosidade. Que possamos sentir ainda mais, Senhor, na pregação, a Tua vida, a vida que está na palavra. Nós não queremos apenas conhecimento. A Tua palavra é para trazer vida e não conhecimento. O conhecimento é o caminho, Senhor, mas nós não queremos ficar no conhecimento, mas que esse conhecimento venha trazer vida em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, querido. Toda a palavra de Deus, seja ela do Velho Testamento, do Novo, seja de qualquer livro que for, ela sempre vai trazer um ensino para nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é operante, ela é atual. E se a população da terra ainda durar essa terra mais 1 milhão de anos, se daqui a 1 milhão de anos essa palavra, se estiver aqui na terra, ela continuará sendo atual. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é eterna, ela não tem fim, querido. Jesus disse que a sua palavra é eterna e ela nunca vai se acabar, ela nunca vai passar. Então todo texto da Bíblia vem sempre nos ensinar algo ao nosso coração. E esse milagre de Jesus aqui também nos ensina algo nessa noite. Todos os milagres de Cristo, pode ler, querido, que você vai ver sempre tem lições ali. Não é só um milagre, tem muitas coisas ali acontecendo que serve para nós ainda hoje. E eu quero meditar juntamente com você em algumas coisas aqui importantes que esse texto nos revela. Aí no versículo 4, onde diz assim: e não podendo aproximar-se dele, perdão, eu passei, volta aí, versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Querido, toda pessoa sem Cristo, ela é um paralítico. Ela não vai para lugar nenhum. Ela não se movimenta, muito embora ela está andando pelas ruas, ela está fazendo, ela está comprando, ela está crescendo. Sem Cristo,
ela é um paralítico, ela é dependente total da graça de Deus. Amém? E o que nós vemos aqui? Alguns homens foram ter com ele conduzindo um paralítico. Tiveram que conduzir ele. Nós não precisamos de igreja, de pastor, de religião, de milagres mais do que Cristo. Amém? Tudo isso é bom. Mas nós precisamos muito mais de Cristo. Porque sem Cristo, nós somos um paralítico dependente. E o Senhor sabe disso. Então nós precisamos de Cristo. Esse homem aqui precisou ser conduzido. Ele não podia, o paralítico, conduzir a si mesmo. Ele não conseguia. Ele ficou dependente. E Jesus vai usar sempre os seus meios para trazer os paralíticos até os seus pés. Ele vai usar testemunhas. Quem aqui é testemunha de Cristo? Amém? E quem aqui é testemunha de Jeová? Eu também sou, querido. Você também é. Jeová é o Pai. Amém? Vocês ficaram com medo de levantar a mão aí? Cristo, querido, ele vai usar os seus meios para trazer os paralíticos. Ele usa a testemunha, ele usa o próprio evangelho. Olha que interessante, né? A gente pensa que palavra ali não tem nada a ver. Por que 4 homens trouxe esse paralítico? Quantos são os evangelhos? São 4. O próprio evangelho pregado conduz os paralíticos até onde Cristo está, para que ele seja liberto da sua paralisia no espírito, na alma, no corpo. Amém? Então, nós precisamos entender que somos dependentes. O próprio Espírito Santo, ele é o quê? Convencedor. O Espírito Santo vai no coração da pessoa e convence ela que ela é um paralítico. E o Espírito Santo traz ela até Cristo para que ela seja curada. Então, querido, eu fico maravilhado com esse Deus como nós cantamos hoje, porque tudo que tem que se fazer é Deus quem faz. É Jesus quem faz, é o Espírito quem faz, é a palavra quem faz. A gente não tem mérito nenhum. Olha que bonitinho que eu estou agora, me libertei, né? Estou servindo ao Senhor, estou na casa de Deus. Eu era uma traia, agora eu não sou mais. Querido, mas nós não temos mérito nenhum nisso. Tudo foi Deus quem fez. Amém? A gente tem força de expressão de falar, eu vou buscar Deus. Na realidade, não é a gente que busca Deus, é Deus que nos busca. Não estou falando no sentido agora não de oração, de quem está buscando alguma coisa, uma libertação, buscando uma salvação. Olha, eu busquei, Cristo foi salvo. Na realidade, tudo bem, é força de expressão, mas na realidade não foi a pessoa que buscou Cristo. Ela nem sabia onde Cristo estava. Você sabe onde Cristo está? Ninguém sabe, Ele está agora, hoje nós sabemos, dentro do nosso coração. Mas quem está nas trevas não sabe onde Cristo está. E procura em lugares errados, procura no espiritismo, procura na idolatria, procura no horóscopo, procura em tantos lugares uma paz e não encontra. Mas quando ela encontra Cristo, na realidade não foi ela que encontrou Cristo, foi Cristo que encontrou ela e diz, olha, sou eu quem você está procurando, queridão, sou o teu Salvador, vim para te libertar da sua paralisia. E aí tudo começa a funcionar. A alma fica uma bênção, a vontade fica alinhada com a vontade de Deus, né? As emoções ficam alinhadas, o espírito fica alinhado para adorar a Deus, para ter a intuição de Deus, saber o que Deus quer, para ter consciência das coisas de Deus. Mas quem está na paralisia não entende nada disso. Por isso é importante, querido, a gente saber que nós precisamos de Cristo do que muito mais de qualquer outra coisa na nossa vida. Esse homem foi conduzido. Ele foi conduzido por 4 homens. Versículo, agora sim, versículo de número 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha lá, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Então o que acontece aqui? Havia um caminho bloqueado. E quantas vezes, não só falando de salvação, mas falando também de outros assuntos, que nós vamos procurar alguma coisa em Cristo e a gente encontra um caminho bloqueado. E eles chegaram lá, o que tinha? Não dá. Tinha gente até para fora. O que a gente faz?
O caminho estava bloqueado. Eu vou dizer para você que nesse mundo aqui que nós vivemos, todas as vezes que nós quisermos viver vida santa e procurar o que é bom, a gente vai achar resistência. Sim ou não? Sim. Quem busca aí sabe do que eu estou falando. Começa querendo dar certo, Senhor. Você vai achar barreiras, você vai achar multidões te impedindo. Mas isso não quer dizer que você não possa chegar lá. Porque são aqueles que são persistentes, aqueles que sabem o que quer. Querido, você sabe o que você quer com Cristo? Você sabe o que você quer na casa de Deus? Você sabe o que você quer no reino de Deus? Você precisa saber. Porque quem sabe, não volta para trás. E eles chegaram lá com o homem, vai saber a distância que percorreram com aquele homem, estavam cansados de chegar lá, e a multidão está lá. Tem que ser perseverante, tem que ser insistente. A mulher do fluxo de sangue, ela colocou no coração dela 12 anos sofrendo de hemorragia. E sabia que Jesus ia passar por ali. Ela diz: olha, se eu apenas tocar a orla das vestes dele, eu serei curado. Mas você pensa que foi fácil? Ela chegou lá e Jesus estava esperando a orla. Ela está aqui, toca, minha querida. Não, Jesus nem sabia que ela tocou, né? Foi, acho que o único milagre que eu conheço na Bíblia que foi roubado, assim, né? Vamos falar assim desse jeito. Foi tirado sem o Criador saber. Jesus ficou procurando quem era. Mas quando ela quis tocar nas vestes, quem estava em volta? Olha lá de novo, uma grande multidão. A mulher disse assim, ó, se eu não consigo por cima, eu vou por baixo. E ela foi, querida, se enfiando embaixo, rastejando, foi. E ela, lá todo mundo pisoteando, ela tocou. Pronto, na hora, estancou a sua hemorragia. O cego de Jericó foi a mesma coisa, sentado à beira do caminho, ele sabia, alguém devia ter contado, ó, Jesus vai passar por aqui. E quando Jesus passa, tinha também muita gente, você se perceba, que sempre onde Jesus está, parece que tem um monte de coisa em volta. É multidão, para nós espiritualmente pode ser tantas coisas que parece que quer impedir de a gente chegar lá. O inimigo sabe que se nós tocarmos, se nós estivermos lá com ele, as coisas funcionam. E às vezes ele quer nos isolar de Cristo. Você vê que todos esses milagres que eu estou falando, inclusive o texto que nós estamos lendo, sempre há um isolamento para que a pessoa não chegue a Cristo. E o diabo faz isso mesmo. Aí o cego de Jericó, ele viu Jesus passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era cego, mas tinha boca, querido. Amém? Era cego, mas tinha boca. E os discípulos falaram o que para ele? Ô, cala a boca, rapaz. E aí diz que a Bíblia, que ele gritava mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus ouve e fala, epa, tem um homem aí que tem fé. Tem alguém que está clamando, está insistindo. E Jesus não resiste, querido, quem insiste. Quem clama, quem tem fé, quem espera nele. Ele mandou, chama o homem lá. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Então veja, pum, e viu. Aí tem também a história da mulher Cirofenícia. Ela não era do povo de Israel, e Jesus primeiramente veio para o povo de Israel, para depois alcançar o mundo. Só que Jesus estava fora de Israel, e ele estava lá passando, e veio uma mulher Cirofenícia, correndo atrás dele por causa da filha dela. Precisava de um milagre, né? E ela vem clamando, e os discípulos, como tinham um coração muito bom, né, disseram, oh, manda essa mulher embora. Está fazendo barulho, gritando aí faz tempo. Manda ela embora, Senhor, despede ela. E ela foi pedir um milagre, querido. Aí é o Senhor próprio que testa o coração dela, a perseverança dela. Olha, eu vim para a casa de Israel. Eu não posso dar os pães aos cães. Jesus usa uma coisa até meio forte aí, né? Aí os discípulos devem ter falado, bem feito, tomou. Eu mandei calar a boca, eu mandei embora aquilo, agora está tomando. Mas essa mulher tinha um coração, querido. Ela tinha uma fé, ela não era do povo de Israel, mas olha que coração. Ela diz, Senhor, mas os cães comem das migalhas. Aí Jesus disse, oh, nem em Israel vi um coração desse, uma fé dessa. Se nós somos daquele que dissemos assim, Senhor, eu estou contigo,
e na primeira dificuldade a gente não insiste, a gente não persevera, a gente não vai, nós não servimos para estar nesse exército. Pode ver, querido, o exército, quem quer entrar num exército, seja na aeronáutica, seja na infantaria, sei lá, na marinha, o negócio é pesado, é só para quem realmente quer. Vai entrar no grupo BOP lá, né? Os caras judiam. Os caras querem ver quem está com o coração pronto para sair para a rua, tem que preparar esses corações. Então perceba, eles chegaram lá, multidão, trancou. Aí o que eles fazem? Eles perseveraram, insistiram, não, nós não vamos voltar. Eles podiam deixar o cara, desculpa aí, não deu, viu? Nós até trouxemos você aí, queríamos ver o milagre. Sabemos que ele pode fazer, mas não dá. Então, vamos ver se um outro dia a gente encontra ele. Não. Aí diz assim, descobriram, subiram, pelo canto. Outro texto aqui não está dizendo, mas outros evangelhos dizem que eles subiram. Por quê? As casas no tempo da Palestina, lá do tempo de Jesus, elas tinham, a maioria delas tinham um eirado em cima. Um lugar onde você podia ir em cima para colocar sementes para secar, e sei lá, tantas coisas que poderiam fazer. Mas principalmente secar sementes. Então sempre tinha uma escada lateral. Então eles disseram assim, não dá por aqui? Vamos procurar um outro caminho. Subiram a escada, foram lá em cima, querido. E aí é o que o texto fala. Descobriram o eirado. No ponto correspondente a que ele estava. Porque o objetivo deles não era chegar em Jesus. Eles viram mais ou menos por fora onde Jesus estava, foram lá, calculavam, tem que descer aonde Jesus está. A multidão para nós não interessa, nós queremos é Cristo, nós queremos a fonte do milagre. Amém? O ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, olha que trabalho, querido. Diz assim comigo, milagres não acontecem sem trabalho. Ter perseverança, queridão. Subiram. O eirado normalmente era feito de barro misturado com folhas, com galhos, tem outro nome, aquele sapé, coisas desse tipo. Os caras tiveram que cavucar. Então o negócio deu trabalho. Mas eu falo para você, querido, no fim, tudo que a gente faz sempre vale a pena. Eu perseverei, não sei o quê. Mas você pode dizer, valeu a pena, olha lá, o Senhor fez. O Senhor deu, o Senhor libertou, o Senhor abriu. Então, nós temos um tempo na nossa vida. Que nós aprendemos nesse milagre aqui, é a insistência desses 4 homens. Deveria gostar muito dele, ser muito amigo dele. Porque os caras não desistiram, falando, vamos lá em cima. A casa não era deles, querido, eles foram lá arrombar a casa do outro. Se fosse hoje, com esses... Como é que chama que nós temos aí? Estuque, o cara teria que ir com uma picareta. Lá, se escutar em cima, bau, bau. Nós vamos ter que descer esse homem aí hoje. E Jesus só olhando tudo isso. Pensa que Jesus estava vendo. O coração do Senhor tinha revelação. Aí vem um povo persistente e daqui a pouco vai ter milagre aqui. E aquelas pessoas trabalhando. Então, houve uma insistência, houve um abrir daquele lugar. Que benção, querido, que sempre tem pessoas que às vezes pagam um preço, Eu não sei como você está aqui hoje, mas alguém pagou um preço por você. Esses 4 homens foram a benção daquele paralítico. Pessoas que intercedem, pessoas que jejuam, pessoas que oram, pessoas que buscam às vezes pela gente. A gente às vezes busca pelo outro, quando a gente é chamado, a gente tem um coração nessa pessoa. Isso é muito bom, é gostoso. A Bíblia fala que nós temos que orar uns pelos outros. Olha que benção que foi esses 4 rapazes. Que o paralítico não ia conseguir milagre nenhum desse jeito, querido. Do jeito que ele estava na cama, ele precisava de alguém para ir lá. Então, você seja sempre uma benção na vida de alguém. Se a pessoa não pode, seja você que vai lá subir no eirado, cavocar para ele, descer ele até lá, para que ele possa encontrar com Cristo. Seja uma benção. Amém? Diz para quem está do teu lado, seja uma bênção na vida de alguém. Amém? As coisas, queridos, só acontecem quando a gente está na presença de Jesus e não perto de Jesus.
Eles não abriram lá em cima e disseram: Jesus, ó a cara dele. Faz o milagre aí. Não, os caras entenderam o princípio. Esse cara precisa estar na presença do Deus Criador, o Deus que faz o milagre. Ele não pode estar perto, mas ele tem que estar no Senhor. Antes de vir o Pentecoste, querido, Jesus, ele disse que o Espírito estaria neles, nos discípulos, dentro, porque até o momento o Espírito andava com eles. Jesus estava com eles, mas a partir do Pentecoste, Jesus estava neles. Tanto é que Pedro andou 3 anos com Jesus, Jesus disse para ele: ó, quando tu converteres, cuida dos teus irmãos, porque Jesus não estava dentro de Pedro ainda. Então, o importante é estar na presença do Senhor. Querido, não adianta a gente fazer oração meia boca, ou a gente achar que só a igreja já é o importante. Olha, agora estou com Cristo. Não, a igreja é importante, mas se você não tiver com Cristo, a igreja não vale nada. Então tem que estar na presença dele. Eles entenderam esse princípio, amarraram e desceram o camarada onde Jesus estava. Jesus não tinha nem como dizer: olha, não estou vendo esse cara, mas ele estava lá. Jesus não podia agora mais negar um milagre por causa de tanta fé. Amém? Esse barro que foi cavocado no eirado para abrir um buraco para descer eles, na realidade, querido, o barro fala do humano. Nós somos feitos de terra, amém? Isso está querendo dizer um outro princípio. Nós precisamos arrancar toda a nossa carnalidade, toda a nossa humanidade, toda essa coisa terrena que está em nós, querido, para descobrir Cristo, para enxergar Cristo de verdade, para estar face a face com Ele. E como as pessoas têm pouca disposição para abrir esses buracos, para tirar esse barro, porque ninguém gosta de mexer em si mesmo, a gente gosta de mexer no outro. A gente gosta às vezes de cavucar o outro, né? Ô irmão, a palavra hoje foi pá você, né? O crente pá, ele só joga para o outro. Então é fácil a gente cavucar nos outros, mas quando é cavucar em nós, a gente segura um pouco, né? Precisamos cavucar, querido, tirar todo esse barro que nos impede de ver Cristo face a face. Amém? Esses homens foram uma bênção, cavucaram, desceram até Jesus, e aí foi onde o milagre realmente aconteceu. E olha que pior, né? Você acha que eles não tiveram que pagar o conserto? Tiveram que pagar o conserto. A casa não era deles. Mas é aí que eu falo, o cristianismo é isso aí, querido, a gente pagar o preço pelo irmão. Ele não pode agora, eu posso. Em todo sentido estou falando, querido. Sabe, às vezes a culpa nem é nossa. Senhor, mas eu estou cavocando, mas é ele que é o paralítico. O Senhor diz: mas é você que eu quero que seja uma bênção na vida dele. Aqueles homens foram lá, cavocaram, e eles tiveram que consertar, eles tiveram que pagar o conserto daquela casa. O princípio do cristianismo é isso, querido. É uns pelos outros. Já viu aquela frase? Não sei se isso era usado em filme, né? Um por todos, todos por um. Eu sou por você, você é por mim, eu sou pela irmã, a irmã pelo um pelo outro. Nós somos membros, Paulo diz, uns dos outros. O antebraço depende do braço, que depende do ombro, e aí vai, ó, corpo todo. Para mexer um braço, quantos músculos não precisa aqui na frente, embaixo, atrás, para o braço ter vida e movimento? O braço não pode dizer: eu não dependo de ninguém. Aí ele cai e não faz nada, porque ele depende. Eu dependo de você. Você depende de mim. Eu preciso de ti. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Não. Até o fim, sem cessar. Sem parar, sem vacilar. Nossa, essa é antiga, hein? Essa o Noé cantava na arca para os bichinhos dormir. Querido, olha lá no versículo 5 agora. Vou continuar rápido antes que você dorme, tá? Não pode dormir. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão
perdoados. Ó, vendo-lhes, não vendo-lhe. Vendo-lhe está no singular ou no plural? Vendo-lhes. Jesus viu a fé de quem mais? Dos 4 e do paralítico. Vendo-lhes a fé, diz, olha, não é só o paralítico, mas esses caras subiram por fora, cavocaram em cima e não desistiram e trouxeram o paralítico. Vendo-lhes a fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Relacionamento, fé também é relacionamento, se agrada, se ama. Vai aproximar do Senhor, aproxime-se com fé. Você pode ter certeza, se esses 4 não tivessem fé, se o paralítico não tivesse fé, Jesus ia ver que eles também não tinham fé. E não ia curá-los. Mas vendo-lhes a fé, Jesus curou. E aí ele diz assim, ó, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Os judeus, eles sempre ligavam enfermidade a pecado. Quantas vezes os discípulos faziam essas perguntas? Em outro caso, eles perguntaram, Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Então, toda enfermidade era sempre ligada ao pecado. E aqui o problema da paralisia desse homem era o pecado, porque Jesus, ao invés de falar, eu te curo, o que ele diz? Perdoados, os teus pecados estão perdoados. Onde estava o problema da paralisia dele? No pecado. Ele devia ter cometido algum pecado que o levou para aquele estado, naquela maca. Então, nós vamos ver que o pecado ele tem uma força descomunal, querido. O pecado é terrível. Pecado mata, pecado amarra. Pecado traz depressão, pecado traz doença, pecado traz separação. Tudo que você vê nesse mundo de negativo e ruim, você pode ter certeza, é pecado, direto ou indiretamente. Você pode ter uma enfermidade que não é pecado. Pode ser do corpo, pode ser porque você pegou alguma enfermidade, alguma coisa e está doente. Mas indiretamente, quem que trouxe essa fragilidade para nós? O pecado de Adão. Porque se Adão não tivesse pecado, nós não teríamos nenhum tipo de enfermidade. Nem resfriado, nem tosse, nem dor de cabeça, nem nada. Pressão alta, pressão baixa. Então o pecado, tudo que é negativo está ligado ao pecado. Então quando esse homem desce, Jesus pela revelação disse, o Espírito Santo falando no coração, está doente porque ele tem pecado. Esse foi um pecado que ele cometeu que levou ele para a cama. E eu pergunto para você, quantos hoje não estão numa cama e não levantam por causa de uma coisa chamada pecado? E o médico faz exame, passa raio-x, passa tudo. Vem de dentro para fora, de fora para dentro, é sangue e tal. Rapaz, você não tem nada. Aí Deus fala assim, tem sim. Tem pecado. E o pior dos pecados que existe é falta de perdão. Esse é um dos piores. Você vai ver até no Pai Nosso, já está lá na oração. Ele está lá. Muita gente com ira, mágoa, rancor, falta de perdão. Tem tido, querido, até câncer. São doenças psicomáticas. Porque você vê ira. Tem como você ver a ira? Não. Se alguém fala assim, mostra aí no tubo de ensaio, aí no seu lugar, você vai num cientista, cheio de coisinha, e fala, mostra a ira para mim. Não tem, porque ela é na alma. A alma não tem como você ver. Então por isso que é psicomática, ela está a nível de alma. Só que tudo aquilo que está a nível de alma, que ninguém pode ver, se manifesta no físico. Se a pessoa tem muito rancor, ela começa a desenvolver nela gastrite nervosa, pode desenvolver até câncer, infarto. Uma vez eu vi um médico falar que ninguém morre de infarto, morre de raiva. Doenças psicomáticas. Perdoados são os seus pecados. Você vai ver que a maioria das doenças hoje, ela está sempre relacionada a alguma coisa de alma. E não simplesmente biológico. E existe a biológico sim, tá? Mas a maioria delas, você pode ter certeza. Olha a vida do camarada, olha a vida da mulher. A língua está solta o tempo todo, falando mal de todo mundo, inventando mentira. Sempre ligando e falando, você sabia da última? Sempre vem com essa frase, né? Você sabia da última? Aí pá, lá. E aí começa a desenvolver um monte de coisa. Não dorme de noite. Não pega no sono. Está sempre depressivo. Não que toda falta de sono e depressão é relacionado a isso. Mas fica perturbado.
vai ver, tem coisa errada. O que tem dentro desse ninho? O que tem dentro desse coração? Só tem escorpião, só tem serpente, e aí não tem como, o corpo padece. Tem uma frase muito antiga que dizia: mente sã, corpo são. Ou aquela outra, como é que é? Mente... Ai, como é que era? Não sei o que lá, o corpo padece. Mente... Não vou lembrar. Querido, hoje até eu pus um vídeo lá, né, no grupo. Até depois a Dana achou o vídeo mesmo. Eu tinha posto o link, aí você pôs o vídeo. Não sei como é que você achou aquele vídeo, porque eu achei, mas muito grande. Falei, não vou pôr, que não vai carregar, né? Mas depois eu peguei o seu e coloquei. Da serpente caçando um ratinho lá. Colocando aquilo como se fosse o pecado. O que eu quero dizer aqui? Que o veneno, lá no Jardim do Éden, foi injetado dentro do ser humano. Esse veneno chamado pecado. E quem tem um antídoto é só Jesus. A partir do momento que Jesus põe o pé no teu coração, dentro da tua vida, Ele anula todos os efeitos do pecado. Você passa a amar, a perdoar, você se cura. Muitas enfermidades se curam só quando a pessoa entrega a vida para Jesus. Então esse veneno dentro da vida da pessoa, enquanto ela não encontra com Cristo, vai dilacerando ela por dentro, vai acabando com ela de dentro para fora. E começam a aparecer os resultados. Eu vou passar algumas passagens só aqui rapidinho para você entender um pouco sobre o perdão. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Olha lá, e já tem enfermidade na sequência. Quem sara todas as tuas enfermidades. Pecado e enfermidade. Miriam e Arão, quando quiseram se opor a Moisés, eles se levantaram com ira lá e dizendo, não, ele pensa que só ele é sacerdote. Se levantaram em rebelião. O que aconteceu no corpo dele ao mesmo tempo? Os dois ficaram com lepra. Olha, rebelião que trouxe lepra. Aí você vai no Salmo 32, versículo 3, diz assim, Davi falando, né? Enquanto calei os... Não sei se é Davi, eu sei que 51 é. Depois alguém confirma para mim. Enquanto calei os meus pecados, ele não confessou, envelheceram os meus ossos. Ficou como ossos de velho. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, olha lá, vida, tornou-se em sequidão de estio, sequidão de verão. Secou os ossos ficaram fracos. A gente sempre tem, né, Davi? A gente sempre tem testemunho de pessoas. Eu não saio da cama, dói todos os meus ossos, dói minha costa, né? Às vezes, é claro, isso é por causa de trabalho, alguma coisa. Mas tem casos que você vai sondar. Você tem alguém que você nunca perdoou? Tá? Eu tenho. E minha mãe que já morreu, mas olha, só de lembrar-me, já está aí. Já está aí, é aquela abelha, né? Abelha. Já está aí o resultado. Você pode falar, irmãzinha? Perdoa. Uma vez, uma crente, uma mulher de Deus, o pastor Jonas contou esse testemunho. Ela foi atropelada por um carro. E a perna dela ficou curta. E ela sentia muita dor na perna. E aquilo foi por 10 anos, querido. Ela daquele jeito. Olha, uma pessoa sofreu por 10 anos. E andava mancando, uma perna mais curta e dor que não aguentava mais. Um dia ela chegou no pastor e disse, olha, não aguento mais. O senhor vai ter que orar para mim, tem que sumir essa dor. E aí na hora o Espírito Santo revelou para o pastor, ela tem falta de perdão. Aí você pensa, mas tem que ver o acidente com falta de perdão e dor. Se ela está tendo dor por causa do acidente, a perna dela ficou curta. Mas o pastor foi cutucar ela. Olha, o Espírito Santo está me revelando falta de perdão. Quem você não perdoa? Ela diz, o cara que me atropelou. Eu não perdoo. Olha o que aconteceu com a minha perna é mais curta, eu não aguento de dor. Eu não perdoo. E o pastor foi falando com ela, o Espírito Santo foi cantando, chegou uma hora e falou, tá bom, eu perdoo então. Então o pastor falou assim, então vamos orar junto. E fez uma oração com ela e ela perdoou. Enquanto ela estava sentada
pedindo perdão, a perna dela fez assim, puf, e ficou igualzinha a outra, e ela se levantou sem dor nenhuma. Isso é verídico. Olha o que uma falta de perdão faz, querido. Ela levantou, ela ficou assustada, porque a perna estava igual, não tinha mais dor nenhuma. Falta de perdão. Às vezes a gente acha que é coisa boa. Nada a ver. Querido, não pode ter mágoa de ninguém, nem do patrão, nem do funcionário, nem do vizinho. O vizinho jogou folha na tua frente, não fica magoado com ele, diz: Senhor, o abençoa. Isso é cristianismo, isso é evangelho, querido. Você pensa que evangelho é isso aí. Se você tem Deus, você está pouco ligando se tem folha, se não tem folha. Abençoa, Senhor. Senhor, aproveita que vai chover hoje à noite e manda um raio. Se o senhor lembrar, manda um raio na cabeça dela. Então, é falta de perdão. Olha, esse homem, eu quero falar muito sobre perdão nessa noite. Jesus disse que esse homem tinha falta de perdão. Ele estava naquela vida, querido, paralítico, raquítico, numa cama, só por causa que ele tinha pecado. E precisava ser perdoado aqueles pecados dele. Jesus anulou o pecado dele. O sangue de Cristo lava-nos de todo o pecado, nos justifica. Ele é a nossa propiciação diante de Cristo. Ele é favorável, por isso que Deus nos aceita. Porque a ira de Deus é contra todo o pecado. Toda injustiça que se comete na terra ocasiona ira no coração de Deus, porque Deus é santo. Mas porque Deus não fulminasse toda a raça humana, Ele envia Jesus. E agora, porque Jesus foi favorável e propício por aquela vida que aceitou, o Pai diz: eu não tenho mais ira. Agora eu te aceito, porque você foi santificado e justificado pelo meu Filho. Amém? E o que Jesus faz? Perdoado são os teus pecados. Amém, querido? Aí tem mais uma só que eu quero ler. Olha lá que interessante. Tiago 5,15 diz assim, ó. Um pouco antes vai falar assim: está alguém enfermo? Chame o presbítero. Não é o presbítero que se oferece, viu? Você tem que chamar. Quem que é o presbítero da sua igreja aqui? Sou eu. Então me chama. Eu não posso chegar lá de sopetão e dizer: eu quero orar para você. Então liga, não paga nada, né? Liga e fala: pastor, preciso que o senhor venha agora aqui orar, ungir, sei lá o que. Eu preciso, tá? O pastor vai. Então está dizendo assim: está alguém enfermo? Chame o presbítero. Ele ungirá com óleo e tal. Aí diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo. Ele vai ser curado. E o Senhor o levantará. Olha lá, aqui agora, ele relaciona também enfermidade a pecado. E se houver cometido pecado, serão lhe perdoados. Está falando de enfermidade. Mas vai que essa enfermidade é por causa de algum pecado, também vai ser perdoado. Porque a pessoa vai confessar, o presbítero vai levar a confissão. Então o pecado, ele é terrível, viu? Ele tem acabado com a vida das pessoas. Versículo 6, vamos continuando aí. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala a ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Querido, glória a Deus, porque Ele pode perdoar pecados, tirar esse veneno mortal. Ele disse: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ele era Deus, Ele é Deus. E Deus pode perdoar pecados. Amém? Ele estava razoando no coração. E aí eu até faço a mesma pergunta que Jesus fez para ele, eu faço para você. O que vocês acham mais fácil? Jesus fez uma pergunta para ele. Dizer: perdoados são os seus pecados, e levanta-te e anda. Qual que você escolheria? Perdoados são os pecados, que até o papagaio, se ensinar ali, ia falar: perdoados são os seus pecados. Mas para mandar levantar e andar, e daí? Só que Jesus fez as duas coisas. Aqueles homens entenderam que esse paralítico estava paralítico por causa do pecado. Jesus, como é Deus, perdoou o pecado, mas por causa do perdão dele, que é Deus, ele provou que ele era Deus, aquele homem levantou daquele lugar.
Porque até se eu e você estivéssemos lá, nós falamos que é mais fácil falar perdoados são os seus pecados. Mas se nós falássemos assim, perdoados são os seus pecados, e o paralítico continuar caído lá, deitado todo mundo ia ver que a gente não era Deus. E Jesus calou a boca de todos aqueles homens. Eu perdoo o pecado e peço para que ele levanta e anda. Amém? Então ele perdoou, querido, os pecados. Aquele homem andou. Jesus pode fazer tantas coisas na nossa vida. É só a gente ter o coração, querido, aberto. Sabe, é só a gente perdoar, ter um coração sempre limpo, nunca estar amarrado com ninguém, não com qualquer coisa. Se a gente tem um motivo, vai lá, se explica, mas nunca deixa tudo sem explicar, não fica amarrado com ninguém, sabe, com falta de perdão, com coisas mal resolvidas, sabe. Faz a sua parte, querido, faz a sua parte de coração limpo. Versículo 10, para a gente encerrar. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu te mando, versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Jesus matava a cobra e mostrava o quê? A cobra. O cara vem com o pau e diz, rapaz, eu matei uma cobra lá no meio do mato, você tem que ver o tamanho dela. Não é que dê a cobra não está aqui, mas olha o pau que eu matei. Aí fica fácil, querido. Sabe, Jesus ia lá, matava a cobra e mostrava a cobra. Olha, ele é paralítico, precisa de ser perdoado os pecados. Eu perdoei os pecados dele. Ele está aí de pé. Você imagina um paralítico, quanto tempo sem andar? Se ele fosse voltar a andar naturalmente, ele precisava fazer fisioterapia quanto tempo? Todo dia lá na aguinha, não sei o que, ia passar meses para ele começar a dar uns passinhos. Jesus disse que ele pegou seu leito, levantou, o poder de Deus fortaleceu todos os músculos deles, os tendões, os ossos voltaram no seu lugar e ele se levantou. Jesus mostra, querido, quem ele é. Ele pode todas as coisas, amém? Ele diz, eu mando, e o paralítico perdoado levanta. Ele é o verbo de Deus. Quando ele fala, as coisas acontecem. Quando eu falo, as coisas não acontecem, mas quando ele fala, as coisas acontecem. Então, as promessas, a palavra de Deus, tudo que está aqui nos evangelhos, nas cartas, que você vê Deus falando, querido, é verdade. Ele pode fazer todas as coisas. E não existe coisa demasiadamente difícil para ele. Tá? Então essa voz que cria, que faz milagre, que liberta, essa voz que encheu o mundo com tudo que a gente vê, é a mesma voz que falou para esse paralítico, e é a mesma voz que vai falar para nós. Esses escribas que estavam lá, só assim, cochichando, quem que ele pensa que ele é? Será que ele acha que é Deus? Só Deus pode perdoar. Eu tenho certeza, não vou falar todos, mas tenho certeza que muitos desses religiosos taparam a boca e se converteram ali e realmente reconheceram que ele é Deus. Porque no final está dizendo assim, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Houve um alvoroço ali de glória a Deus que você não queira saber, tá? Dentro daquela casa. Dizendo, jamais vimos coisa assim. Jesus vai sempre te surpreender. Jamais vemos coisa assim. Jesus vai nos surpreender em todas as áreas, querido. Mas nós temos que estar sempre esperando nele, sempre na presença dele. Vamos passar momento que nós vai ter que cavocar o eirado, vai passar momento que vou ter que subir a escada, mas ele é a minha força. Amém? Ele dá força ao cansado. A Bíblia diz que ele levanta quem está no pó. Ele coloca ao lado de príncipes. Deus pode fazer isso. Amém? Ele tem esse poder. O que nós não podemos é esmorecer. Queremos, querido, as coisas de graça, sem trabalho, as coisas sem fazermos nada. É claro que o poder é dele, mas a fé quem exercita sou eu. Ele deu o dom da fé para mim. E a fé ela tem que ser exercitada. Então muitas vezes para a fé ser exercitada, Jesus vai nos colocar em situações que eu tenho que subir uma escada, que eu tenho que ir ao eirado, que eu tenho que cavocar. Mas na hora de fazer o milagre, ele diz, agora deixa comigo. A sua fé já foi provada, você já foi experimentado, você está comigo, você é persistente, você realmente é meu filho. Porque o filho verdadeiro sempre fica com o pai. Amém? Ou se ele se afasta, ele volta para o pai, ele sabe o seu lugar. A parábola
do filho pródigo mostra isso, querido. Um se afastou, mas ele viu, não, meu lugar é no coração do pai. Ele volta para o pai. O outro que estava dentro de casa lá o tempo todo não tinha o coração no pai. Então perto, estar dentro da igreja não quer dizer que a gente tem o coração no pai. Mas você sabe onde está o seu coração, amém? Cada um aqui sabe de si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você conhece você mesmo. Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Amém? Mas o importante, querido, é saber que a parte minha eu faço, a fé. Ele me deu a fé. Até isso, né? O Senhor quer que a gente exercite a fé, mas até a fé Ele deu para a gente. Então essa fé vai sendo acrescentada através da Bíblia, através dos testemunhos de homens e mulheres de Deus aqui, através dos testemunhos que nós encontramos nos irmãos. Muitos vão falar, olha, a irmã Fátima, no outro dia contou para mim, um dia, você morava no Ernesto Kiel, né, da galinha lá, a Billy Pedro, olha que engraçado que ela contou, ela disse que estava numa situação difícil lá, não tinha o que comer, estava sem mistura, quando ela passou essa luta, e começaram a orar e buscar Deus. O que aconteceu? No portão apareceu uma galinha, baixou e ficou no portão. Eles pensaram assim, bom, galinha é arisca, né? Principalmente se você não é o dono dela. E a galinha ficou lá, e aí eu falei, acho que é o Deus que mandou, né? Vamos lá. Foi pegar a galinha deixou pegar e levar para dentro. Aí você segura ela por 2 dias, comeu uns ovos dela, diz, agora você me desculpe, galinha, mas eu tenho que te comer também. Quando você ora a Deus, Deus vai aparecer galinha no portão, querido. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Se Ele fez um jumento falar, né? O difícil é fazer o profeta ouvir, mas o jumento falar, Ele faz também. Querido, não tem impossível para Deus. Se Ele vê que é um coração que tem fé e está dependendo dEle, Ele responde. Amém, querido? Vamos exercitar a nossa fé. Vamos crer realmente em Deus, de verdade, que Ele pode fazer todas as coisas. Ele não é seu padrasto, Ele é seu pai. Amém? Nós temos um padrasto chamado diabo. Mas hoje nós temos um pai que cuida de nós e que é sempre o nosso bem. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Se Jesus morreu na cruz e o Pai nos deu Ele, como diz lá em Romanos capítulo 8, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Se Ele deu o único Filho, o que Ele não pode mais dar para você? Jesus é maior do que tudo que nós precisamos. Jesus é maior do que todas as nossas necessidades. Se Ele deu Jesus que é tudo, por que Ele não vai poder, querido, atender os desejos do nosso coração? Sim, vamos, mas vamos ser persistentes também, viu, querido? Todo milagre tem um tempo de persistência. Todo milagre tem uma prova de fé. Abraão, eu quero o seu filho. E Abraão não ficou discutindo com Deus, não. Quer meu filho? Ah, tá, vem aqui, Isaac. Vamos dar uma volta lá no morrinho. Vamos conhecer o cutelo do papai. Levou ele para o monte. E ele, 3 dias de caminhada, 3 dias ele já estava matando o filho dele. Já estava com a consciência lá. Eu vou matar. Deus está pedindo para matar. E eu vou dar o sacrifício para ele. Porque eu sei que tem uma promessa nesse menino. E se ele morrer, eu sei que Deus pode ressuscitá-lo. Quando ele chega lá, querido, olha lá, prova da fé. Por isso que ele é chamado pai da fé. Quando ele vai sacrificar, o Senhor diz, chega, Abraão. Precisou matar. Deus só estava provando, fazendo ele crescer na fé. E aí estava ali o cordeiro enroscado nos galhos. E ele tomou o cordeiro que estava lá e colocou no lugar de Isaac, que é Jesus, o nosso substituto na cruz. Amém? Fique firme, persevere na fé, aguenta, querido. Mônica orou, uns dizem que foi 30 anos, outros 33 anos, para Agostinho se converter. Você sabe que é uma mãe orar 30 e poucos anos? Não é um dia, querido. E não desistir, e não pensar assim, puxa, eu acho que eu estou perdendo meu tempo. 30 anos e esse cara continua essa lacraia, esse bêbado. Mas quando Deus vem e toca no coração, o tempo é dele. Você só permaneça na fé. Quando ele toca no coração de Agostinho, ele se torna um dos maiores teólogos da época. Até hoje são estudados sobre salvação, sobre perdão, tantas coisas que ele desenvolveu numa época em que ninguém tinha esses estudos. Um homem de Deus. Entendeu? Não importa, querido, quanto tempo. Importa que ele vai fazer.
tem o coração de José. Ficou 13 anos na cadeia. Nunca eu vi em lugar nenhum escrito que ele se desagradou com Deus, ele se rebelou contra Deus, ele murmurou contra Deus. Sabe por quê, querido? Hoje, dentro da cadeia, tem muitos presos que estão se convertendo. Escuta o que eu vou falar. Ele está mais livre dentro da cadeia do que nós fora. Sabia disso? Porque são homens que encontraram com Deus e entregaram tudo. E tem tanta presença de Deus e vive tanto no mundo da lua, vamos falar assim para você entender, nos céus, que ele nem está vendo as grades. José tinha esse coração. 13 anos preso, sem liberdade, mas 13 anos livre com Deus. Aí chega a hora de Deus dizer, é hoje, querido, eu vou te colocar ao lado direito do faraó. Eu não sei quando vai ser, muitas coisas que eu espero, que você espera, mas uma coisa eu posso crer, o nosso fim não é igual ao filme do Titanic, nosso barco não vai afundar, viu, querido? O fim do nosso filme, de todas as áreas que estamos sempre buscando em Deus, é sempre vitória. Somos mais que vencedores. A palavra do Senhor diz, mais que vencedores. Não importa, Jericó, o tamanho da tua muralha. Deus mandou rodear 7 vezes, 7 dias. E no 7º dia rodear 7 vezes. Nós vamos rodear, nós vamos andar, nós vamos suar, nós vamos se encher de pó. Você imagina o que era terra, o que era pó, aquele povo andando. Mas essa muralha vai cair. E a coisa aconteceu do jeito que Deus falou. Creia em Deus, querido. Mais do que você crê nas pessoas, mais do que você crê nas notícias financeiras, creia em Deus. Amém? Ele é o nosso Pai e independente do que aconteça, eu tenho um Pai e Ele quer sempre o melhor para mim. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.